Muito bem, continuando aqui no nosso curso, chegamos na questão, na aula 57, né, uma questão da FUVEST. A questão é bem típica, né, de leitura e entendimento de texto, ó, de acordo com o texto, o mito político. Então vamos para o texto prestando atenção, né, no que ele fala sobre o mito político aí. Mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, falsidade ou mistificação. Tomo de empréstimo a formulação de Hans Blumberg, do mito político como um processo contínuo de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em determinado período. Então, o mito político seria um processo contínuo de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em um determinado período. Tá? Narrativa simbólica, que é o mito político, coloca em suspenso o problema da verdade. Não está amarrado à questão da verdade. Seu discurso não pretende ter validade factual, validade de fato, mas também não pode ser percebido como mentira. Do contrário, não seria mito. Mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos, ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso. Ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. Muito bem. De acordo com o texto, o mito político tem duas aqui que a gente descarta com facilidade, né? Marcada de verde, de baixa dificuldade, que é necessita da abstração do tempo. Em nenhum momento fala isso no texto, então fica fácil de descartar. Ou depende da verificação da verdade. Também não fala isso no texto. Embora fale da ideia de verdade, né, ele coloca que deixa em suspenso o problema da verdade, mas não que o mito depende dessa verificação. Então fica fácil de descartar. Aí tem duas de média dificuldade. Tá? Primeira letra A. De acordo com o texto, o mito político prejudica o entendimento do mundo real. Eu poderia ser induzido a esse erro porque está dito aqui, ó, o mito político coloca em suspenso o problema da verdade. Então, prejudica o entendimento do mundo real, né? Da verdade, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Mas, na verdade, quando diz que deixa em suspenso, eu não posso entender que ele prejudica o entendimento do mundo real. Tá? Na verdade, ele deixa em suspenso o problema da verdade, se aquilo é verdade ou não. Tá? Eu posso compreender o mundo real através dos mitos também, né? Através de uma reflexão. No entanto, poderia causar essa confusão aí. A outra que poderia causar confusão é a letra D, ó. O mito político é uma fantasia desvinculada da realidade. Isso aqui é mais por uma questão assim de senso comum também, né? Daquela memória embutida, que poderia induzir a esse erro aí. Né? O mito é desvinculado da realidade, justamente por ser mito não é real. Então fica embutido essa ideia na nossa memória cultural e eu poderia ser induzido a esse erro aí. Mas não é isso que o texto está defendendo, de acordo com o texto sempre. Tá? De acordo com o texto, o mito político atende às situações concretas, como essa parte que eu grifei aqui, ó. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos, ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso. Ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. Então, atende às situações concretas, à realidade concreta dos indivíduos que assimilam esse mito, que aceitam esse mito. Beleza? Questãozinha aí de relativa facilidade. Bastava prestar um pouco mais de atenção. Ok? Aguardo você na próxima questão. Um abraço!